Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista com Flávia da Silva. Ela é mortgage broker e ela vai falar para nós sobre compra do imóvel aqui no Canadá. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho das notificações. Então, vamos lá, como sempre, né, pessoal? Se esse assunto te interessa, vem comigo. Olá, Flávia, tudo bem? Oi, tudo jóia? Muito obrigada pelo seu convite. Eu que agradeço por você participar. É, bom, a gente vai falar hoje sobre compra da casa própria. Então, a primeira coisa que a gente pensa assim, quero comprar uma casa. Tá bom, Uhum. por onde eu vou começar? O Então, essa é a minha primeiro primeira passo. pergunta para você, né? Por Ah, tudo onde bem, que ótimo, começa? ótimo, maravilha. O primeiro passo quando você quer comprar uma casa própria é procurar um mortgage broker. Por quê? Porque sem você saber quais são as suas opções ou qual é o valor que você tem para comprar sua casa própria, você não tem como nem procurar nem no Realtor da DCA, nem procurar corretor de imóveis, porque você realmente não sabe qual é o valor que você se qualifica. Entendi. Não adianta você começar e procurar uma casa, porque quando você achar, você não sabe nem se você tem essa capacidade financeira, né? Exatamente isso. Qual que é a função do mortgage broker nesse começo Nós aí da situação toda? Quando eu faço, primeiro mortgage broker se faz, você pode ir sozinho ao banco, né, mas só que você só vai ter aquela opção. O mortgage broker se faz uma situação mais conveniente porque a gente com um credit check a gente tem acesso a várias instituições financeiras. Então, qual é o nosso trabalho? A gente vai analisar o seu perfil de comprador e te encaixar na melhor solução financeira de acordo com as suas necessidades. Entendi. Esse que é o trabalho do mortgage broker. A gente faz todo o processo para você poder comprar a sua casa própria. E como eu tenho várias instituições financeiras, se você não se qualificar no banco, a gente vai para outro banco. Então, assim, é um leque de opções para o cliente. Uhum. Qual que é assim a diferença quando a gente vai comprar um imóvel? Se a gente tem um visto de trabalho ou se a gente tem a residência permanente ou cidadão? Existem diferenças entre as pessoas nessa situação? Sim, existe. Para quem tem o work permit, tá? Você pode comprar com apenas 5%. Para quem tem residência, com 5%. Para quem é cidadão, também 5%. A única diferença é que dentro de Toronto e até uma região de Ontário, você é obrigado a pagar uma taxa quando você tem o work permit. Essa taxa de 15% em cima do valor da propriedade, porque você ainda não é residente. Mas a partir de London ali, você pode comprar com 5%. Agora, é claro, né, Dani? Isso é baseado nos três pilares: no credit score, no mínimo de entrada, 5%, você tem que ter esse dinheiro na conta há mais de 90 dias, e na sua renda. São os três pilares para você se qualificar para a compra da casa própria aqui no Canadá, independente da sua situação, sendo imigrante, tendo work permit ou sendo cidadão. Eu vou te mandar esse daqui, é super importante você ter esse mapa, para o pessoal entender que a partir daquela área ali, você tem a obrigação de pagar os 15%. Isso é Seria uma uma taxa taxa que a de gente especulação para. é de especulação imobiliária. Não tem como você fugir, porque quando você vai fazer, o dia que você vai assinar toda a documentação de mortgage no advogado, ele vai exigir a prova que você seja ou tem o work permit ou tem a carta de nomeação da província para você não pagar essa taxa, senão não tem como fazer esse negócio. Em que situações que a gente paga? É que se você tiver o work permit, Só o work permit. só o work permit dentro aqui dessa eles falam que é Golden Area, mas eu vou te mandar o mapa para você colocar aí para o pessoal ver, porque infelizmente tem muita gente comprando imóvel sem saber disso e muitas pessoas às vezes perdem o depósito por falta de informação. Eu não tenho obrigação nenhuma de falar sobre esse assunto, eu falo isso para resguardar a nossa comunidade, apenas isso, tá bom? Sim. Sim, porque aí você tem o work permit, então a única coisa que ela muda é que você paga esses 15% a mais. Para Exatamente, residente permanente cidadão já não tem essa taxa. não tem essa Isso taxa. só se for em uma certa região que você vai me encaminhar. Vou. Se não for, já não tem nem Se isso não daí for também. a partir de London, Ontário, você já não paga essa taxa, tá? Mas Mas é isso é dentro só em dessa Toronto ou assim, em algumas outras é em metrópoles? Toronto e GTA aqui na Gold Horse que eles falam. Isso em Ontário, né? Mas assim, se a gente Em falar em outras Ontário, em províncias. Vancouver também você paga. Em Ah, outras províncias, qualquer outra parte,
Montreal, Halifax, nenhum paga. É só Toronto e Vancouver. Tá? Ah, entendi. Toronto e Vancouver. Ah, bom saber. Então, vou colocar essas duas regiões aí, quais são as regiões que a gente paga, para o pessoal já saber. Então, e quais são esses documentos, né? Que os primeiros documentos que a gente precisa providenciar para poder fazer essa análise? Para você que é residente permanente ou que tem work permit, que trabalha de carteira assinada, a gente precisa do seu holerite e de uma carta de trabalho que a gente chama aqui job letter. Das duas últimas taxas referentes ao imposto de renda dos 2 últimos anos, 90 dias de extrato bancário mostrando o seu down payment, que é a sua entrada mínima de 5%. Isso para quem trabalha de carteira assinada. Já quem é empresário, a gente precisa, no caso da business license aberta, caso que a pessoa tenha uma companhia aberta, e a gente precisa dos 2 últimos T1s e de 6 meses de movimentação bancária. Entendi. Basicamente é isso. E como que é feito o cálculo? Por exemplo, hoje em dia, como que eu sei quanto que eu preciso ganhar ou como é feito esse cálculo para eu saber qual é o valor do imóvel que eu posso comprar? Por exemplo, uma casa de 500 mil, usando como exemplo uma casa de 500 mil. O que eu preciso ter para comprar uma casa de 500 mil? Você precisa de ter um credit score mínimo de 680. Credit score é o fator mais importante da sua vida financeira aqui no Canadá. Depois, nós precisamos também de ter uma renda acima de 100 mil dólares, porque as regras também mudaram há pouco tempo atrás, a partir do dia 1º de junho, então o seu poder de compra caiu um pouquinho. Então, nós precisamos ter uma renda ali, mínimo 100 mil. Do entrada casal? Pode ser do casal. Entrada de 5% de 25 mil dólares, mais os custos adicionais do fechamento, que a gente chama de closing costs, que é 1,5% do valor total da propriedade. Então, com esses valores, a gente teria que ter por volta ali de 32 mil para comprar uma casa de até 500 mil dólares. 32 mil já tendo isso na conta, comprovado. Já tendo isso na conta 90 dias, comprovadamente. Tá? 90 já dias. estar na conta 90 dias. E por exemplo, um casal aqui, um ganha 45, outro ganha 60, então isso daí a gente consegue fazer esse cálculo aí para a compra da casa própria. Agora, também tem que levar em consideração as dívidas, né? A pessoa também não pode ter muita dívida em cartão de crédito, não pode ter 2, 3 carros financiados, que tudo isso influencia no valor que será liberado para o seu empréstimo. A compra da casa própria é o maior empréstimo que você vai ter durante a vida. Então, assim, você tem que ter bastante cuidado. Você não pode ter muitas dívidas, que assim o banco jamais iria te emprestar. Essa pessoa aí que ela tem os 100 mil, né, o mínimo de 100 mil de valor de entrada anual, né, de salário, e que comprou a casa de 500 mil, qual que é mais ou menos a prestação que ela paga mensal? 2 mil dólares, isso 2 só a mil? prestação. Isso, porque a gente também tem que levar em consideração outros fatores, como property tax, né, que é o IPTU aqui no Canadá. Se caso você compre uma townhome, seja um condo, você também tem que levar em consideração o condomínio, que a gente chama lá no Brasil. Então, são vários fatores, e por isso que eu estou aqui para te explicar exatamente como funciona. Porque tem algumas diferenças no Brasil, entendeu? E outra coisa também é que os juros aqui, lá no Brasil, eu acredito que é um tempo muito grande, e aqui a gente pode renegociar o seu pagamento de 5 em 5 anos. Está muito versátil, muito fácil de pagar a sua mortgage rapidamente. Só depende de você e do seu conhecimento. Quanto que está a taxa hoje em dia? Olha, de taxa de juros, a gente tem juros fixos, juros variáveis, que variam de acordo com o Banco Central Canadense. Eu tenho hoje o variável em 35, mas isso também depende do crédito score da pessoa. E para o fixo, 1,35 por ano. É muito barato. 1,35 por ano? 1,35 por ano! Nossa! É muito barato, né? Muito bom. Então aí fica isso daí é um financiamento, a gente fala de quanto tempo para pagar uma prestação de 2 mil? Financiamento de 25 anos. Também a gente não pode esquecer de uma coisa que você não me perguntou, é que quando a gente dá 5% de entrada, a gente é obrigado a pagar um seguro. E ele será amortizado em 25 anos. Porque normalmente você tinha que ter 20% de entrada. Então, assim, às vezes você vai comprar, mas como assim eu tenho que pagar um seguro? Esse seguro é obrigatório, não tem como você fugir dele. Quando você compra com menos de 20% de entrada, você é obrigado a pagar isso. Eu frisei bastante isso, porque depois o pessoal não sabe como é que funciona essa seguradora. E é obrigatório, tá? Não tem como fugir. E esse valor é de quanto, mais ou menos? Então, com 5% de entrada, você tem que pagar 4%.
só que ele será amortizado durante os 25 anos. Então, ele é incorporado no seu financiamento? Exatamente, é incorporado no seu financiamento. Então, você vai pagar ali por mês, tipo, $3, $4, mas você tem que saber que você vai passar. E quando você vai ser aprovado pelo banco, também não é só pelo banco, é pelo governo também do Canadá. Então, assim, isso é um incentivo do governo para você poder comprar a casa com 5% de entrada. Não, sim, porque aí o banco está entrando num risco junto com você, né? No Brasil também a gente paga seguro se a gente faz financiamento, porque o banco está entrando nesse risco junto com você. Se você perder a casa, pegar fogo, alguma coisa, ele perde a garantia dele. A mesma coisa aqui, né? É a mesma coisa aqui. Então, são mínimos detalhes que nesse processo, Dani, você tem que entender todos os pormenores. Esse é o maior empréstimo que você vai entrar na vida. Então, você tem que entender como funciona todo o contrato. Tem vários pormenores no contrato que, às vezes, a pessoa, como não tem conhecimento, acaba passando e deixando... E era uma coisa super séria que a pessoa tem que entender como funciona. E aí, por exemplo, você disse que a pessoa pode ir direto no banco ou pode procurar um mortgage broker. Ela paga se ela procurar você? Diferente? Não, ela não paga. O meu trabalho é gratuito. Quem me paga é o banco. Então, eu também só recebo meu salário se você fechar comigo. Então, é aquela coisa assim de tipo, tudo na confiança, né? Sim. Graças a Deus eu tenho tido reciprocidade, sucesso. Né? Exatamente, porque eu faço todo o processo, tudo em português, tudo explicadinho, sim, todos os pontos, assim, muito importantes que você precisa entender, Dani. Isso, tipo assim, às vezes quando eu falo isso com as pessoas, eu falo, o processo da compra da casa própria é um processo muito sério e que você tem que entender todos os pontos do contrato. Sim, verdade. Não, realmente, tem gente que tem que fazer com uma pessoa de confiança, ainda mais se a gente é brasileiro, vamos fazer com uma pessoa que fala português, né? Para a gente já poder tirar todas as dúvidas. E ainda mais se a pessoa não precisa pagar um valor a mais por isso, então compensa demais passar pelo mortgage broker para poder analisar todas as possibilidades. Com certeza. Você tem alguma dica assim que você dá para a pessoa que quer se preparar desde hoje? Como que ela precisa, ela não está ainda com um credit score bom? Como ela se prepara para ter um bom credit score? Ô, Dani, eu inclusive tenho um guia que eu vendo no Amazon que ele te dá todas as situações financeiras sobre como você mudar, como você ter um ótimo credit score. Primeira coisa que eu te falo sobre o credit score, não sair aplicando para tudo quanto é tipo de cartão de crédito. Não atrasar as faturas, né? Não vamos atrasar as faturas. Não vamos estourar um limite, vamos dizer, $1.000, a pessoa tem um limite de $1.000. Você sempre tem que ficar abaixo dos 30% do valor do seu limite. O que eu vejo com muita frequência é que as pessoas, às vezes, chegam aqui, pegam um cartão de crédito, que é cartão pré-pago, e a pessoa vive estourando os limites dos $500. Não pode fazer isso, porque aquilo fica marcado no seu crédito score durante 6 anos. E fica falando que você, além de ser um mau pagador, você ainda estoura todos os limites. O credit score é o fator mais importante da compra da casa própria e ele é utilizado para tudo, Dani, até para trabalho. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso credit score. Infelizmente eu vejo muitos brasileiros às vezes chegam aqui não têm conhecimento, vão comprar carro, aí a pessoa não consegue fazer o financiamento do carro, sai passando de banco em banco e aquilo vai descendo cada dia mais o credit score da pessoa. Então vamos procurar as informações diretamente na fonte, na Equifax ou na TransUnion, que são as duas agências do governo canadense. Tá? Então, primeiro, nunca atrasar a fatura de cartão de crédito, não ultrapassar o limite de 30% do seu limite de cartão de crédito. Então tá bom. Por exemplo, você tem um limite de $1.000. $1.000. Quanto que você tem que usar? $300. Você pode usar até $300. Sempre usar e não ultrapassar esse limite de 35%. Eu não sabia. Eu achava que se você só pagar o seu cartão sempre em dia, estava suficiente. Não, minha querida, não, porque desce bastante essas contas. E depois eu vou te mandar de presente o meu guia de presente para você dar uma olhadinha, porque é interessante que você entenda todo como é que funciona mesmo. Eu faço com uma linguagem bem fácil, bem didática para a pessoa realmente entender. Mas, basicamente, é isso daí. Não ultrapassar limite, não atrasar de forma alguma. E também não sai aplicando para tudo quanto é tipo de crédito, não. Vê um crédito, aplica. Eu vejo muita gente se enrolando com o pessoal que vai, às vezes, chegou aqui, pegou um cartão de crédito, vai direto e compra um carro alto, valor alto. Depois sai de lá, vai no Debrick e compra os móveis. Gente, né? Vamos
Aqui no Canadá é tudo construído assim, step by step. Pega um carro mais barato, depois você vai conseguir a sua casa própria. Depois que você comprar a casa própria, eu te autorizo a comprar tudo que você quiser. Mas antes disso... Obrigada. Então, vamos considerar aí que a pessoa tem 2 carros financiados. O que ela tem que fazer hoje em dia para ela se preparar para comprar um carro lá, uma casa? 2 carros Você financiados. vai analisar primeiro essa situação ou ela já tem que começar a vender 2 os carros carros? financiados é pesado. Eu espero que não sejam carros assim, tipo de 30, 60, 80 mil dólares, porque fica muito caro. 2 carros financiados se torna uma situação meio complicada, assim. Mas claro que a gente tem que fazer uma análise completa no perfil da pessoa. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que antes de qualquer coisa, antes de você realmente começar a sonhar com essa casa própria, vamos fazer planilha, vamos planejar os nossos gastos, né, Dani? Porque a gente já gasta tanto dinheiro vindo para cá para o Canadá, não é? Então vamos planejar, vamos fazer um planejamento. Eu tenho várias coisas gratuitas no meu website, vários cursos, vários blogs, várias coisas falando sobre assuntos, sobre planejamento, que eu acho importante. Eu vou colocar aqui os dados, né, do website da Flávia e os dados dela também na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato e até para comprar casa também. Vou ganhar comissão? Tô brincando. Vai! Então, olha, muito legal essas informações. A gente não se estende muito, porque eu sei que se a gente for esmiuçar as informações, aí fica um vídeo muito grande. Mas, assim, o básico eu acho que você já falou. Para a gente comprar uma casa, a gente tem que se preparar mesmo. E se tem financiamento de carro, já tem que começar a conversar aí com o mortgage broker desde já, para começar a pensar numa estratégia, né? Ou ver qual é a sua capacidade de compra, porque eu acho que uma análise que é feita, eu não sei, que eu ouvi falar, se, por exemplo, a gente entra em contato com você, eu não preciso comprar aqui, já que você mora aqui em Toronto, eu não preciso comprar uma casa aqui em Toronto, eu posso fazer uma análise com você e comprar em qualquer lugar, né? Ou não? Qualquer lugar dentro do Ontário. Eu só trabalho no Ontário. Eu recebo muitas ligações fora do Ontário, mas eu não trabalho fora do Ontário. Eu trabalho somente no Ontário. Mas você pode me contactar para comprar uma casa em London, para comprar em Ottawa, para comprar em Sarnia, para comprar em várias cidades aí espalhadas. Eu trabalho com todo o Ontário, eu trabalho com vários corretores distribuídos em todas as partes do Ontário onde tem brasileiro, tá? Então, assim, eu atendo todo mundo. Tá, e o documento que você consegue ao final disso daí é um documento escrito que, a partir daí, você procura um corretor? Exatamente isso. Quando você tem ali a carta de crédito pré-aprovada, você já pode sair para começar a olhar casas com corretor de imóveis. Entendi. Então tá bom, Flávia. Então, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você, Dani. Foi um prazer falar com você. Igualmente. Espero que a gente possa fazer outros vídeos aí, falar um pouquinho mais de alguma informação importante que seja importante para as pessoas. E muito obrigada por enquanto, por esclarecer as dúvidas aí. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou passar os contatos da Flávia. E se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, curtir aqui o nosso vídeo e compartilhar, né, para os amigos. Claro! Informação boa a gente tem que compartilhar. Com certeza, Dani. Muito obrigado. Te agradeço aí profundamente por você ter me ajudado a falar um pouco sobre esse assunto que é tão pertinente, que é tão importante para todos nós brasileiros, tá bom? Boa sorte. Obrigada. E obrigada, até a próxima. Muito sucesso para você. Obrigada igualmente para você, querida. Obrigada, tchau. Tchau.